Começamos meia hora antes. E boa noite para você que está chegando aqui pelo canal Leonardo Estopa. Muito obrigado pelos compartilhamentos. Começa agora o Leonardo Estopa, o Léo Estopa ao vivo. A live já começou, já tem meia hora. E eu estava na transmissão anterior, já estava batendo papo com o Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Eu queria pedir vocês que estão aqui no canal Leonardo Estopa para participarem pelo canal do Estopa e queria pedir vocês que estão participando aí no Facebook para compartilharem pelo Facebook e virem participar com a gente aqui no YouTube. Deixa eu agradecer muito vocês que já estão compartilhando, que já estão participando. Eu falava há poucos minutos, deixa eu agradecer aqui, deixa eu aproveitar e exibir os superchats. Primeiro esse aqui no canal do Estopa, Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Ele fala essa questão de que a gente simplesmente esconderia debaixo do tapete as mortes se a indústria armamentista lograsse um êxito financeiro no Brasil. É muita hipocrisia imaginar que o lucro poderia passar por cima da importância das vidas. E olha, o mesmo governo Bolsonaro, ele defende uma coisa extremamente contraditória que vai numa direção contrária. O Bolsonaro, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes, deixa eu agradecer aqui o Rodrigo X486 pelo superchat, que já chegou desde o início da transmissão, isso há uns minutos, há meia hora atrás, que nós começamos antes pelo canal do Estopa. Deixa eu agradecer aqui, então, o Rodrigo X486 pelo superchat. E eu vou voltar no assunto do colega Márcio Santos. Olha, imaginem que extrema contradição. O Bolsonaro, ele é a favor de duas coisas bizarramente estranhas que envolvem, ao mesmo tempo, essa questão de vida e a questão de gasto de dinheiro. Uma coisa que é muito bizarra e contraditória é essa questão de que as armas vão diminuir a criminalidade. A gente sabe que não. Então, se aumentarem as mortes por causa das armas, mas se a indústria armamentista fosse suficiente para melhorar a economia no Brasil, eu já vou te falando, Márcio Santos, que a venda de armas, obviamente, não vai ser responsável pela melhora da economia no Brasil, ela é a melhora da bolsa de valores, das fábricas de armas só, mas ela não consegue trazer, obviamente, uma melhor economia para o Brasil, porque envolve várias coisas, uma conexão industrial, é muita coisa, não é só a indústria armamentista que teria condição de resolver esse problema. Olha, quando a gente pensa nessa questão da indústria de armas, se ela realmente conseguisse melhorar a economia, eles poderiam usar isso sim como desculpa para justificar a morte das pessoas. Olha, melhorou a economia e tal, e essas mortes aconteceriam de qualquer maneira. Eles iam criar uma forma, por exemplo, o governo Bolsonaro, ele poderia criar até mesmo a ideia de que foi decisão de Jesus, né? Viram e falam assim, olha, foi decisão de Deus que essas mortes acontecessem, enfim, poderia acontecer. Agora eu vou trazer para vocês uma contradição extrema, muito extrema. O Bolsonaro, ele é a favor de uma lei que começou assim que o Temer entrou no poder, que obriga todos os brasileiros usarem faróis nas rodovias. A realidade é que os faróis de carros pequenos são, em média, 110 watts. Quando eu falo com vocês 110 watts, eu estou falando de uma potência que é suficiente na atual conjuntura em que a gente está usando LEDs para iluminar toda a sua casa. Então imaginem que você deixar o farol alto na rodovia é como você ligar todas as lâmpadas da sua casa e percorrer aí, né, uma rodovia, uma viagem de 8 horas. Imaginem que as pessoas que trabalham nas rodovias. É como se as pessoas ligassem os faróis, né, ligassem as lâmpadas dentro de casa e deixassem constantemente acesas. Isso aí, imaginando aí, vamos pensar 15 lâmpadas de 7 watts que é o LED hoje. Aí vem os especialistas de Facebook, né, daqueles que sabem tudo, quando eu fiz um vídeo sobre isso.
há pouco tempo atrás, não é pouco tempo atrás, foi exatamente o meu primeiro vídeo, os especialistas de Facebook, eles vinham com ideias do tipo, você é um imbecil. Durante o tempo que o carro está ligado, o farol não gasta nada, seu retardado, né? Não, tem um ditado básico que fala que não existe comida gratuita. Ou seja, se você liga a luz durante o dia, você consome mais energia. Mas não é só o farol, não. Farol, farolete, luz de placa, tudo isso junto. Vamos pensar que tudo junto chegue aí a 150 watts. É mais do que as pessoas usam hoje para iluminar a casa inteira com LED. Então, você viajar com seu carro com luzes ligadas, tão somente porque o Bolsonaro decidiu, você vai consumir mais combustível e esse consumo, ele é equivalente a muito mais do que você deixar as luzes de casa ligadas, porque não é um consumo de energia hidrelétrica, é um consumo que vem direto do combustível do carro. Então, o carro gasta mais gasolina, mais diesel, mais seja lá o que for. Quem ganha com uma brincadeira dessa? É lógico que são as refinarias, quem vende o combustível, né? Ou é o vendedor do combustível, ou o posto de gasolina, ou é a refinaria. Claro, quem ganha mais é isso. É exatamente por isso que o Bolsonaro e o Temer, assim que saiu o PT do poder, eles vieram com essa nova ideia aí de luz baixa durante o dia. Beleza? Vieram com a luz baixa durante o dia, fizeram todo brasileiro gastar mais combustível. Obviamente, isso para a Shell aumentou um absurdo a quantidade de vendas, né? Aumentou muito o consumo faz aumentar o preço. E qual que é o ganho com isso? Qual que é o ganho? O ganho é uma promessa de que isso vai diminuir os acidentes. Aí eles buscam referência de que alguns países usam essa medida porque diminui os acidentes. Mentira! São países nórdicos que usam essas medidas porque lá nos países nórdicos tem dias do inverno que você tem meia hora só de luz. E mesmo assim aquela luz bem fraquinha, o resto do dia é só escuro. Os países lá no alto da Europa, lá no nortão mesmo. Por exemplo, até mesmo dentro do Reino Unido, se você sobe muito, vai lá para a Escócia, tem dia que você tem 1 hora de luz. Aí eles querem adaptar, e olha, lá não é obrigado a andar com luz o dia inteiro, não. A obrigação que tem dentro da Inglaterra é, quando a luz do poste ligar, você é obrigado a ligar a luz do farol. Essa é a regra. E agora vem o eleitor do Bolsonaro falar que não, eu tirei carteira na Inglaterra, eleitor do Bolsonaro, segura a onda, para. Essa é a regra. Mas no Brasil não. No Brasil, as pessoas que usam carros, que usam lâmpadas que gastam muita energia, passam a consumir mais combustível por causa disso. A desculpa é diminuir as mortes. Então vocês entenderam que as duas brincadeiras, elas só têm um objetivo? Gerar mais dinheiro para a galera? Olha, ligar luzes baixas durante o dia gera mais dinheiro para a cadeia de produção de combustíveis. Vender armas gera mais dinheiro para a indústria armamentista. Claro, óbvio, que no caso das luzes baixas, eles usam a proteção à vida como desculpa. A desculpa é que as pessoas poderão morrer. Já no caso da liberação das armas, que obviamente vai vulnerabilizar inclusive as polícias, eles também usam a questão da proteção da vida. Então é tudo um vai e volta. Eles vão falar coisa do tipo, olha, a economia melhorou e os bandidos estão morrendo. Ah, não, morreram alguns cidadãos de bem? Mentira, era tudo bandido. Fernando Marrá fala, Léo, Bolsonaro não abriu mão do direito ao auxílio moradia, foi receber o valor. Pergunta ao trabalhador, você vai abrir mão de seus direitos, seguro-desemprego, aposentadoria, férias, vai abrir mão? Olha, você faz uma pergunta para quem menos tem condição de receber, que é o trabalhador. O trabalhador que foi feito de otário, o trabalhador infelizmente massa de manobra, agora a única coisa que ele pode fazer é já ir se acostumando. Jaqueline A. Avanço pergunta se a luz LED faz mal à saúde. Olha, Jaqueline, o que faz mal à saúde, né, isso entrando um pouquinho aqui na área que eu gosto muito, que é a área de engenharia, e até uma utilidade pública, tá, pessoal? O que faz mal à saúde? A Gilmar Ferreira fala, tá no manual do meu carro. Olha, Gilmar, quando eu fiz um vídeo sobre isso, um cara escreveu assim,
seus idiotas, estudem termodinâmica. Olha, o cara me mandou, o cara pegou e falou comigo, que sou engenheiro, tenho pós-graduação na área de geração de energia, ele mandou eu estudar termodinâmica para eu saber que eu estava errado. E o pior, ele mesmo não tinha estudado, ele chutou o nome de uma matéria, estuda em termodinâmica. Como é que é? O cara me mandou estudar para eu saber que eu estava errado, mas ele me mandou me estudar uma coisa que ele não tinha estudado. E o Gilmar Ferreira fala uma coisa interessante, está no manual do meu carro. Sim, e isso não é difícil não, gente. Olha, se alguém tiver dúvidas que ligar o farol aumenta o consumo de combustível, eu vou dar uma dica para vocês entenderem. Liga o carro, deixa o carro na lenta, naquele momento em que o carro está sem acelerar, aí vocês vão ligar o farol. Vocês vão notar que o motor vai cair um pouquinho e depois ele vai tomar a velocidade de novo. Naquele momento que o motor caiu um pouquinho a velocidade, ele adequou a quantidade de aceleração para manter a quantidade de giros, que é a programação da central dele, que os mecânicos chamam de centralina. Você não nota que isso está acontecendo, que isso acontece muito rápido, mas quem quiser fazer essa experiência pode fazer e vai notar. Então, a lei para faróis altos durante os dias é uma lei puramente Shell, puramente Exxon. É uma lei para fazer as pessoas gastarem mais. Só isso. Não modifica em nada a visibilidade. Absolutamente nada. Quem caiu nessa balela é um bobo. Pergunta básica. Por que nos Estados Unidos não tem isso? Por que na Inglaterra não tem isso? Na França não tem isso? Você roda a Europa inteira, não tem isso. Na hora que você chega na parte mais alta da Europa, que é onde existem invernos, você chegar lá talvez no norte da Rússia, né? Talvez tenha essas leis, porque o bicho pega no inverno. Mas por que não tem essa bobeira aí, né, de faróis altos durante o dia nos países desenvolvidos? Porque eles não são otários. Porque lá os congressistas não estão tão passíveis de serem influenciados por lobby. É no país subdesenvolvido, onde o povo é facilmente manipulado, o povo aqui acredita na mamadeira de piroca, né, gente? Vamos cair na real. Nosso povo é um povo incomum. É aqui que esse tipo de balela pega. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado, pessoal, por estarem hoje assistindo aqui pelo canal do Estopa. Muito obrigado. Edilberto Teixeira Pires. O Homem de Bem 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Jesus nunca recomenda matar. Arma mata. Se você tem um instrumento que foi desenvolvido para matar, você é anticristo. Vou repetir. Se você tem um instrumento que foi desenvolvido para fazer uma coisa que vai contra os mandamentos de Cristo, você é anticristo. Isso é básico, isso é lógico. Se você compra, obviamente, se você compra e bebe álcool, você é consumidor de álcool. Então, se você tem um instrumento que a finalidade é matar, você não está com boas intenções. Ah, não, eu pratico tiro ao alvo, eu gosto... Não, isso aí é outra conversa. Quem fazia isso já tinha essa liberação. Não, hoje no Brasil, infelizmente, a maioria está querendo comprar para matar. Porque agora todo mundo está querendo ser herói, todo mundo está querendo ser 007. Muito obrigado aqui pelos compartilhamentos. Deixa eu agradecer o pessoal que está assistindo no Facebook. Por favor, pessoal do Facebook, compartilhem por aí e venham para o canal do Estopa. Hoje, pessoal, tanto no canal do Estopa, aqui nessa transmissão do Facebook, quanto aqui nessa transmissão no YouTube, quanto no Facebook, existe o link para essa publicação. Então, hoje, eu tenho links que vocês vão clicar para se inscrever imediatamente no canal. Isso é importante, por favor, se inscrevam nos meus canais. E tem links também para as pessoas que ainda não sabem como chegar nessa transmissão. Então, se você estiver assistindo no canal Leonardo Estopa, para você chegar aqui no canal do Estopa, na descrição desse vídeo, no canal Leonardo Estopa, tem o link para você chegar diretamente aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal do Estopa e marcar notificações. Se você estiver assistindo aí pelo Facebook, compartilhe por aí e venha participar com a gente aqui. O canal cresceu muito, cresceu mais de 2.000 pessoas já se inscreveram nesse canal de lives, desde que eu comecei a fazer as lives aqui. Então, eu tenho que agradecer muito vocês, porque vocês ajudaram nesses compartilhamentos. Eu queria responder uma pessoa que me perguntou sobre a questão da lâmpada LED fazer mal. A lâmpada LED é o seguinte, o que faz mal não é o tipo da lâmpada, mas a lâmpada possuir vazamento de raios ultravioleta,
que é os tais de UVA e UVB. Não é o LED que faz mal, é a frequência de ultravioleta. É mais difícil você ter um LED com essas frequências ultravioleta do que você ter uma lâmpada fluorescente. Se você tiver uma lâmpada fluorescente dessas econômicas, existe uma probabilidade muito grande de ter vazamento ali de radiação e fazer mal. Uma experiência que talvez vocês já tenham tido, a lâmpada fluorescente, ela tem tanta frequência ultravioleta que ela queima a pele. Quem trabalha perto daquelas lâmpadas fluorescentes tubulares tem um bronzeamento das lâmpadas fluorescentes. Já o LED, ele não é tão perigoso, porque dificilmente você vai encontrar um LED que tenha ultravioleta. Não estou falando que é impossível. Claro que uma fábrica pode pegar e usar um material lá que faça o LED ter ultravioleta. O LED gasta muito menos que a lâmpada fluorescente econômica, apesar de que tem lâmpadas tubulares econômicas que gastam quase a mesma coisa que o LED. Mas o LED, ele é, sem dúvidas, a melhor opção para hoje. O cara que inventou o LED parece que ele ganhou o prêmio Nobel, de tão importante que o LED é para a humanidade. EFSF, eu não sei por que o EFSF está nessa tristeza toda, não sei qual que é a finalidade desse desespero do EFSFS aqui, mas ele está me xingando de nome ruim. Muito obrigado aqui as participações. Deixa eu ver como é que estão aqui. Cristão usa arma, bozo burro. Eu corto, picoto e derreto. Loucura é o que não falta nesse time do Bozo. Só zoando mesmo. Léo Estopa fala merda demais. Típico de quem estuda bostologia. Isso aqui é o que fala o colega EFS. Nossa, o EFS, manda seu canal pra gente ver aqui o que você fala, né? Agora, vamos ver. Luz da Bíblia. Esse satanista, Hitler, quer isso. Muita morte, muito sangue correndo, insano, lunático, só destruição. Lima Rocha, participa aqui com a gente nos comentários do canal Leonardo Estopa, ele pergunta se o LED emite radiação. O LED emite radiação, a luz é uma radiação, Lima Rocha. O problema é o seguinte, a gente tem uma parte do espectro de luz que é o infravermelho. Se você tiver um LED que emite um pouco de infravermelho, ele está jogando energia fora, então torna-se aí um LED, digamos que menos eficiente. Parte da energia está sendo utilizada para gerar uma frequência que não tem necessidade. Isso é um problema. Se você usa um LED que emite um pouco de ultravioleta, ou seja, uma luz que o ser humano não consegue enxergar, você está jogando parte da energia no ultravioleta. O grande problema é que quando chega numa frequência mais alta de ultravioleta, você abre a possibilidade para desenvolvimento de câncer, né, que é o ultravioleta emite aí uma certa radiação. Deixa eu ver aqui. Bozo abandonou os bosominions desempregados. Acho que é hora desse ser medíocre bozotauro vir uma bala de verdade. Luz da Bíblia, fique tranquilo, já tenho aqui meu liquidificador, né, que é a única arma que eu tenho, é um liquidificador, inclusive não precisa de posse. Kira Landim pergunta se o Glicério está atento. Parece que hoje o pessoal da moderação não está participando. Eu não sei se aconteceu alguma coisa no canal. Não, que eu vi Dilma Resistente participando no outro. Será que o canal desativou a moderação ou coisa parecida? Porque realmente o pessoal da moderação... Pastor dos pobres de esquerda! Pastor dos pobres de esquerda tem uma foto minha. Olá, pastor dos pobres de esquerda. O pastor do pobre de direita, ele trabalha no sentido de garantir que o pobre de direita vai perder tudo que tem, né? Pastor do pobre de direita vai tomar geladeira, pastor do pobre de direita vai tomar televisão, pastor do pobre de direita é cruel. Já o pastor do pobre de esquerda, ele conscientiza o pobre de esquerda que ele é pobre e incentiva o pobre de esquerda a crescer na vida. Deixa eu só confirmar aqui se tem alguma coisa errada aqui com a moderação, pessoal, porque talvez estou vendo aqui na guia comunidade,
se existe alguma... Não, a galera tá toda aqui. Não, a galera da moderação tá toda aqui. O pessoal não apareceu hoje ou talvez deu algum problema no Facebook que a moderação não funcionou. Deixa eu comentar aqui, que fala Edilberto Teixeira Pires, características do homem de bem. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Estou perguntando se vai fazer moderação no canal do Estupa. Tem que pôr o povo lá para ajudar. A Dilma Resistente já está no canal do Estupa. Ah, gente, agora eu entendi. É porque a galera... Não, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo então. É que os moderadores, eles são moderadores no canal Leonardo Estupa. Eu tenho que ativar a moderação no canal do Estupa. Agora eu estou entendendo. E hoje nós estamos aqui com a audiência praticamente igual nos dois canais. Isso significa que já é possível, o povo já está entendendo que a transmissão está passando para o canal do Estupa. Quem estiver assistindo no canal Leonardo Estupa, está escrito participe pelo canal do Estupa. E para chegar no canal do Estupa é só ir na descrição do vídeo e participar por lá. Quem estiver no Facebook, eu agradeço muito. Jennifer, puxa um pouquinho a televisão só para eu ver a audiência do Facebook, eu esqueci. A Jennifer chegou aqui agora. Deixa eu ver aqui. Lima Rocha, Fogueira Santa, entrega tudo que tem e sai só com uma muda de roupa da igreja. É exatamente isso. Então eu acho que é muito mais motivo de orgulho ser um pastor do pobre de esquerda do que ser um pastor do pobre de direita. O pastor do pobre de esquerda, ele obviamente não vai achar que ele vai conseguir se enriquecer, ou seja, ele faz por amor ou não faz. O pastor do pobre de direita, o pobre de direita é tão bobo, mas tão bobo, que para o pobre de direita aparecer na igreja, o pobre de direita chega na igreja só para ter a oportunidade de aparecer, ele chega lá na igreja e dá tudo que tem, para os outros achar que ele tem muito. Né? Sem contar aquele caso bizarro lá da mulher que fez um voto e morreu de fome, porque achou que estava... A transmissão está passando... aquele caso bizarro lá no canal do Estupa. Quem estiver assistindo no canal Leonardo Estupa, que achou que participe pelo canal do caso bizarro lá no canal do Estupa. Quem estiver assistindo no canal Leonardo Estupa, que achou que participe pelo canal do caso bizarro lá no canal do Estupa. Quem estiver assistindo no canal Leonardo Estupa, que achou que participe pelo canal do caso bizarro lá no canal do Estupa. Quem estiver assistindo no canal Leonardo Estupa, que achou que participe pelo canal do caso de roupa da igreja. É exatamente isso. Ser um pastor do pobre de esquerda do que ser um pastor do pobre da igreja. Pastor do pobre de exatamente isso. Achar que ele vai ser um pastor do pobre de esquerda do que ser um pastor do pobre da igreja. Pessoal, desculpa todas as vezes que eu coloco, infelizmente todas as vezes que eu coloco a tela, aí eu vou perceber que tem algum problema no som, mas aos poucos eu vou aprendendo aqui que eu tenho que, aos poucos eu tenho que aprender, que eu tenho que monitorar para ver o que está acontecendo. Infelizmente tem alguma, agora que eu vi que tem um YouTube rodando aqui e fazendo realimentação. Então desculpa aí, eu vou comentar, olha, são 2 YouTubes rodando e fazendo essa realimentação. Eu vou comentar essa questão defesa de Lula. Moro voltou a mentir na Globo News. Deixa eu trazer para vocês isso aqui. Parece que é até sabotagem, mas não é sabotagem, é imbecilidade minha mesmo. Eu ligo a transmissão e depois fico tentando desesperado descobrir o pessoal falando que o som tá ruim. Eu fico tentando descobrir o que está acontecendo. Deixa eu só colocar aqui de novo para ver o que está acontecendo aqui. Muito obrigado. Obrigado às pessoas que avisaram aí sobre o problema.
a tempo, né, de eu corrigir, que senão eu ia ficar um tempão aqui. Defesa de Lula, Moro voltou a mentir na Globo News. Dessa vez, na Globo News, o ministro da Justiça disse que Lula teria recebido recursos desviados da Petrobras. Critica a defesa em boletim divulgado na página do ex-presidente. Lembrando que a afirmação de Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, contradiz a sua própria sentença. Peraí, o próprio Moro falou, esse juízo nunca disse que o caso do Lula tivesse alguma coisa a ver com a Petrobras. E agora o próprio Moro... Gente, o mais desesperador é saber que nós não podemos usar os nossos liquidificadores, porque tá muita sacanagem o que está acontecendo hoje no Brasil. O cara coloca uma coisa na sentença, aí ele vai dar uma entrevista, ele pega e faz o senso crítico. Por quê? Na sentença, ele é obrigado a escrever aquilo que é obviamente correto, porque senão a sentença pode ser reformada. Quando ele sai do Poder Judiciário e vai para a mídia, ele utiliza o senso crítico. Olha que covardia. O Sérgio Moro, quando ele exerce como juiz, ele vai se esquivando de escrever coisas que possam ser derrubadas pela defesa. Então, no momento que o Sérgio Moro escreveu que a defesa escreveu que o Lula teria recebido recursos da Petrobras, a defesa perguntou, não, mas tudo bem, mas qual o recurso que ele recebeu da Petrobras? Aí o Sérgio Moro respondeu, não, esse juízo nunca disse que o Lula recebeu recursos da Petrobras. Por quê? Porque se ele mente na sentença, obviamente a sentença é mais facilmente reformável. Porém, o cara, na hora que ele vai dar entrevista, ele utiliza o senso comum, que é exatamente o que fez o povo acreditar que o Lula é culpado nesse processo. Olha, na sentença ele escreve uma coisa, porque se ele escrever mentira na sentença, obviamente escreveu várias, mas se ele escrever uma coisa do tipo, o caso da Lava Jato tem a ver com a Petrobras, aí a defesa ia apertando, e ia chegar ao ponto que não ia ter jeito mais. Porém, no que diz respeito à imprensa, o mesmo Sérgio Moro que escreveu uma coisa na sentença, ele chega na imprensa e fala uma coisa completamente diferente, porque é a imprensa que está sustentando, é a imprensa que infelizmente está sustentando o Sérgio Moro hoje. Eu estou tentando descobrir aqui, o pessoal está falando que travou. Estou tentando descobrir aqui o que travou, pessoal. Bom, enfim, uma coisa é fato. Tem problema técnico para toda noite, né? Infelizmente, o que tem acontecido é isso. De uns tempos para cá, todas as noites é um problema com o YouTube, é um problema técnico com a live, e a gente vai arrastando de forma bem desesperadora essa live aqui para tentar bater um papo durante as noites. E parece que alguma coisa bizarra acontece, né? Porque uma coisa é fato, na hora que trava, todo mundo desconecta. Então, a gente estava com 550 pessoas assistindo pelo canal do Estopa e travou e caiu para 355. Eu peço vocês que, por favor, compartilhem novamente, né? Mas então, voltando ao que eu estava falando, eu não sei se as pessoas conseguiram perceber, o que eu falava era o seguinte, infelizmente, o senso comum foi a opinião pública que condenou Lula. A opinião pública condenou Lula, exatamente porque foi a opinião pública que acreditou nessas ideias de que o Sérgio Moro, né, teria condenado Lula de uma forma correta. Não. O Sérgio Moro escreveu que foram fatos indetermináveis. O próprio Sérgio Moro escreveu que não tinha ligação com a Petrobras, o que tirava ele do caso. Mas mesmo com tudo isso, o Lula continua preso. Por quê? Porque teve um trabalho muito grande de setagem de mente das pessoas. As pessoas foram conduzidas no sentido de acreditarem nessa balela que foi criada. Infelizmente é isso que aconteceu. Agora,
Vejam bem, qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem de continuar insistindo nisso? Manter o Lula preso. Manter o povo distante da aceitação de que o Lula é um preso político. Aí eles continuam. O mesmo Sérgio Moro que falou uma coisa, num ponto, falou outra. Muito triste isso. Deixa eu mandar uma mensagem pro meu amigo aqui. Pronto, mandei na hora da revolta, porque estou mandando uma mensagem para o meu amigo Leonardo Atucci, porque a minha placa de vídeo, placa de captura de vídeo está travando e tem uma parada lá no 247. E quando eu fui lá em São Paulo, o Léo criou isso. Não, nós vamos colocar 3 câmeras. Mentira! Era tudo para não me emprestar a placa. Aí ele não me emprestou a placa e minha placa está travando, fica parando, infelizmente. E a outra placa tá parada lá. Eu falei, Léo, que coisa feia você inventar a história que é colocar 3 câmeras só para não me emprestar a placa, né, que tá parado lá. Roberto Delgado tá falando aqui, inclusive eu até sugiro vocês, eu já comprei uns 5, não, Roberto, não pode 5 não, é 4 por pessoa, 5 liquidificadores. Já está faltando na praça e não disse mesmo. Ele acusou as empreiteiras pagas pela corrupção na Petrobras. Muito obrigado, Márcio Santos Ventos, por Liberdade. Deixa eu trazer aqui. Esse desgoverno tem uma obsessão mórbida por escolher os piores. É patológico isso? Né? Pergunta Márcio Santos Ventos, de Liberdade. Eu não sei, Márcio Santos. Eu acho que o que para nós é pior, para eles é o melhor. Por exemplo, imagine que quem colocou o Onyx no Congresso, quem colocou o Onyx no governo Bolsonaro, hoje está super feliz com o Onyx, que foram os donos aí de empresas armamentistas, os ruralistas. O Onyx vai fazer direitinho o trabalho para eles. O que eu fico impressionado é que nós temos uma massa de manobra muito grande, o povo brasileiro, que infelizmente acabou caindo nessa história e votou num povo que não o representa. Votou aí num Bolsonaro, votou num Onyx, votou num Frota. O povo merece passar pelo que vai passar. Vamos cair na real, né, gente? Esse povo votou no Frota. Esse povo votou no Kim Kataguiri, na Joyce Hasselman. Esse povo que elegeu Bolsonaro, esse povo que é culpado pelo Onyx e pela Damares, esse povo tem que tomar pancada. Vamos cair na real. Mario Gameplay fala, Léo, pode haver fraude. Eu não sei o que pode estar acontecendo, Márcio. Se você estiver falando da internet, pode ser que seja, sei lá, não faço nem ideia. Edilberto Teixeira Pires, se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve usar para o bem. E disso não se envaidece, porque sabe que Deus que lhes deu também poderá retirá-los. Gilberto, eu vou falar uma coisa que vai... falar uma coisa aqui que vai assustar muito. Vai assustar muito as pessoas aqui. Eu acho que não é só Deus que ajuda, o capeta também ajuda. Eu acho que o capeta ajuda os ruins. Então, quando a gente pensa, peraí, um covarde como um Silas Malafaia, que está usando a palavra de Deus de forma distorcida para fazer política e está prejudicando tanta gente, ele só vai ficando rico, só vai conseguindo glórias, comprando carro importado, registrando em nome da igreja. E aí vem um monte. Vem Silas Malafaia, Marco Feliciano, todas as pessoas covardes que estão usando o nome de Deus para serem eleitas. Claro que o capeta ajuda. Claro que o capeta ajuda. Não é só Deus que ajuda, não.
Olha, quando eu lembro, nos meus tempos de... Deixa eu ver se eu acerto um pouquinho a íris aqui. Ah, não tá na íris. Agora que eu vi, porque que tá muito doido. Então, mas enfim. Nos tempos meus de infância, minha infância era dividida nos dias de semana na cidade de Ponte Nova, finais de semana na cidade de Jiquiri. Eu ficava escutando as histórias que eles contavam nessas cidades pequenas, que eram histórias bem engraçadas, mas hoje são histórias que fazem um pouco de sentido. E uma das histórias mais engraçadas que eu morria de medo era o tal do pacto com o diabo debaixo do pé na gameleira meia-noite. Uma história engraçada que ela era muito contada na roça, que aí o cara ia para debaixo da gameleira, saía fogo para um lado, fogo para o outro, ali ia fazer pacto com o diabo. Boa noite, Rosângela Frederic, aqui pelo canal do Estopa. Essa questão do pacto com o diabo debaixo da gameleira explica muitas coisas que estão acontecendo hoje. Pode ser que esse pacto com o diabo debaixo da gameleira seja uma forma antiga das pessoas fazerem pacto com o diabo, e pode ser que o diabo nem seja um ser sobrenatural, seja um ser vivente entre nós que comanda as coisas do mal. Mas o que acontece é que as pessoas que fazem o mal, elas são recompensadas por alguma coisa. Seja por um ser sobrenatural chamado diabo, seja por uma pessoa do mal que está entre nós. Mas elas são recompensadas, não pensem vocês. E uma das coisas que, olha, uma das coisas que me deixa triste é quando uma pessoa reage à covardia dos outros falando, não tem problema, essa pessoa vai pagar para Deus. Isso é uma das maiores covardias, porque isso é uma espécie de omissão. A pessoa vê o que está acontecendo e a pessoa fala, não tem problema, todos eles vão ver com Deus. Todo fanático faz isso. Existe um filósofo, que eu acho que é o Edmund Burke, né? São vários filósofos nessa área aí, que falam uma coisa a respeito de religião ser usada, não estou falando de Jesus Cristo, estou falando de religião, tipo o felicianismo, o malafismo, ou então digamos que o enriquecismo, que é essas igrejas aí que só pregam o enriquecimento e esquecem completamente de Deus. A religião, ela tem uma finalidade de dar para as pessoas um conforto. É mais ou menos assim. Você vai ser pobre na terra, mas quando você chegar no céu, você será rico no céu. Essa era a finalidade inicial da religião. Para que as pessoas não contestassem a posição financeira, econômica, a classe social. Deixa eu agradecer aqui, Gilberto Teixeira Pires. Se Deus lhes deu poder e riqueza, olha essas coisas como um depósito no qual deve usar para o bem. E disso não se deve envaidecer, porque sabe que Deus que lhes deu também poderá retirá-los. Donata Sampaio Ferreira manda um é verdade, Léo, muito obrigado. Edson José Hanauer manda um superchat muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer vocês de coração pela ajuda que vocês têm enviado. Queria lembrar que essa transmissão ela está sendo movida pro canal do Estopa. Eu estou lendo aqui os comentários no canal do Estopa, isso porque eu já estou transferindo aqui pro canal do Estopa. Quem puder ajudar, pessoal, nas descrições desse vídeo também tem contas bancárias onde vocês podem fazer depósitos para ajudarem aí nas despesas do canal. Então eu agradeço muito vocês pelas participações. Deixa eu agradecer aqui, João Bosco. Lula fez um pacto de sangue, foi, Léo? Que trem bobo, João Bosco. Pacto de sangue, né? Tem uma música que chama Dança do Pentagrama Invertido, que fala sapo morto com a boca costurada, invoca o cramunhão nessa tal de encruzilhada, galinha preta com pinga de do mal, a dança do pentagrama é desgraça do geral, uma coisa assim. Não é isso não, João Bosco, não tem essa coisa de usar ritual, pacto, precisa nada disso não. Hoje o capeta, ele tá um cara muito esclarecido, o capeta não tá preocupado com esses rituais, não. O capeta quer resultado. Capeta não quer ritual, não. Capeta quer resultado mesmo. Capeta quer, olha, eu preciso causar uma guerra na Síria. Quem que vai fazer isso para mim?
Olha, preciso de uma guerra contra a Venezuela. Quem que vai fazer esse serviço para mim? Capeta quer resultado. Capeta que conseguiu tomar a igreja brasileira. E acreditem, a melhor forma de você evitar a cura de uma doença é dar o remédio errado. E hoje muitos brasileiros estão indo para as igrejas evangélicas achando que ali eles vão encontrar Jesus Cristo e ali eles estão sendo conduzidos para o demônio, conduzidos para o Satanás. Porque se tem uma coisa, se tem satanismo no Brasil, são essas igrejas evangélicas aí que estão pregando rituais de enriquecimento. Olha, se você ler a Bíblia satânica, você vai achar engraçado como praticamente tudo que é pregado nessas igrejas aí são compatíveis com o satanismo. Muito obrigado, Meg Souza, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado também, Edilberto Teixeira Pires, aqui no canal Leonardo Stopper. Ele fala, o homem de bem respeita, enfim, nos seus semelhantes, todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus, como Jesus não precisa de arma. Muito obrigado, Edilberto Teixeira Pires. E nessas coisas aí de armas, né, lógico, a gente precisa levar tudo isso com muita seriedade. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui muito engraçada. É uma foto. Deixa eu ver se eu... que tem uma foto, eu não sei se eu vou conseguir encontrar, que foi um dos primeiros memes, né, quando as coisas ainda, quando não era muito comum zoar absolutamente tudo, eles tiraram uma foto da casa do Henrique Cristo, e na casa do Henrique Cristo, que fala que é o Deus ressuscitado, tinha assim, não invada. Tipo assim, propriedade particular, não invada, muito engraçado. Só que para achar aquela foto hoje é praticamente impossível. Uma vez eu falei sobre, eu usei o Henrique Cristo num vídeo meu, e o Henrique Cristo é muito interessante a gente fazer um uso do Henrique Cristo para explicar o que é o fanatismo. Tem alguma pessoa aí que é da igreja do Henrique Cristo? Antes de mais nada, eu queria perguntar para vocês, tem alguém entre vocês aí que é da igreja do Henrique Cristo? Não sei se tiver de verdade alguém que seja da igreja do Henrique Cristo, eu gostaria que vocês mandassem uma mensagem. Claro, não é o fim do mundo ser da igreja do Henrique Cristo, não. Mas eu vou falar com vocês agora sobre uma questão importante, que é a questão do fanatismo religioso no mundo. Uma forma interessante da gente perceber o que é o fanatismo religioso é analisando a história do Henrique Cristo. Tem um vídeo da Rede Globo que mostra o Henrique Cristo como sendo um cara aclamado por multidões. Por que eu estou falando sobre a história do Henrique Cristo? Hoje nós temos no Brasil vários pastores que têm aí suas multidões e as pessoas não conseguem entender que esses pastores são charlatões. As pessoas não conseguem acreditar que esses pastores são aproveitadores. O Henrique Cristo hoje o Henrique Cristo é conhecido no Brasil todo como um grande comediante, todo mundo consegue rir da cara do Henrique Cristo, mas nem sempre foi assim. Teve uma época que o Henrique Cristo era aclamado e louvado, acreditem. Uma multidão que, lógico, que não era uma multidão do tamanho da multidão da Igreja Universal, mas era uma considerável multidão que estava seguindo o Henrique Cristo, participando da igreja dele. E as pessoas falavam coisas, olha, eu acredito que ele é realmente o Cristo ressuscitado. Muito obrigado, Edson José Hanauer. Ele fala, Sérgio Moro profetizando nas cartas Illuminati, a carta. Profetizado nas cartas Illuminati, a carta. Edson José Hanauer, manda aí para mim, se tiver um link dessa carta Illuminati, que eu vou tentar colocar no ar aqui, Edson. Fernando Marraléu, viu como o calor aumentou? Acho que o capeta foi na posse do Bolsonaro, gostou, quis tirar férias por aqui e fazer um benchmarking com o novo governo. Fazer um benchmarking com o novo governo é muito massa, né? O capeta viu que ele está ultrapassado, que tem
novas formas de atrocidade que ele não consegue executar, um capeta está muito iniciante, aí ele chega e faz um benchmarking com o Bolsonaro. Deixa eu ver aqui, cartas Illuminati. Deixa eu ver se consigo ver. Alguma coisa a respeito disso. É interessante. Eu acho que vale a pena dar uma lida. Sérgio Moro, profetizado nas cartas Illuminati. Cuidado, antes de definir ideologias partidárias e tal. Bom, eu vou tentar ler isso aí depois. É um textozinho. Deixa eu trazer aqui nos comentários o agradecimento a Nara Jucar, sempre ajudando o canal aqui também. Boa noite, Léo. Você já fez uma leitura sobre o apoio do PCdoB ao Maia para a presidência da Câmara Federal? Fiz sim, Nara. Eu comecei esse programa hoje no canal do Estopa para tentar incentivar as pessoas a mudarem para o canal do Estopa. Esse programa começou meia hora antes no canal do Estopa e abordamos exatamente esse assunto. Mas, como eu fiz um vídeo a respeito disso hoje, eu quero compartilhar com vocês os vídeos curtos que eu faço. Quem ainda não assistiu o meu vídeo curto a respeito disso, né? Eu queria lembrar vocês que estão no Face, vocês que estão participando aqui no canal do Estopa e no Leonardo Estopa, que eu faço vídeos curtos de novo agora. Foi onde meus vídeos começaram, né? Aqueles vídeos curtos sobre política. E hoje eu fiz exatamente sobre essa questão do Maia. E eu vou colocar aqui para vocês... Acabou o comunismo, que é o nome do vídeo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler antes aqui, agradecer Maurício Moreira pelo superchat, muito obrigado, e José Benedito da Silva. Léo, em um canal da direita, o cara, para defender Moro, disse que Bozo só foi eleito porque Sérgio Moro prendeu o Lula. O R. Delgado é testemunha. Não existe, óbvio, não existem dúvidas disso. Detalhe é que algumas pessoas acham que isso é certo. Nós temos pessoas no Brasil que acham que é certo prender o Maduro e tirar o Maduro das eleições na Venezuela, porque senão o Maduro ganha de novo. E algumas pessoas acham que era realmente certo tirar o Lula do Brasil, porque o povo brasileiro não sabe votar e ia votar no Lula de novo. Nós estamos com os princípios completamente invertidos. A gente está vivendo uma situação muito louca, precisamos admitir que estamos vivendo aí uma das situações mais bizarras da história da nossa política. Deixa eu agradecer muito as pessoas que estão participando aqui no canal do Estopa, agradecendo também as pessoas do Léo Estopa ao vivo oficial, no canal do Estopa e no Leonardo Estopa. Agradecer também as pessoas que estão participando pelo Facebook, são 121 pessoas participando no Leonardo Estopa, mais 39 no Dilma Resistente. Pessoal do Facebook, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Mais uma vez, muito obrigado, Maurício, muito obrigado ao José Benedito e mais uma vez, muito obrigado ao Fernando Marrá. O que eu quero mostrar para vocês nesse momento, pessoal, é um vídeo dos meus vídeos que eu chamo de Drops do Estopa. Eu chamo de Drops do Estopa porque são vídeos curtos que eu uso para falar sobre temas reflexivos. Eu gostaria muito de vocês que não são ainda inscritos no canal Leonardo Estopa, que vocês se inscrevam, por favor, e passem a receber as notificações. Se você já é inscrito no canal Leonardo Estopa, eu gostaria de te pedir para você também assinar as notificações, porque o YouTube, infelizmente, está desativando as notificações. Deixa eu ver aqui por data a saída aqui. Acabou o comunismo de Maia. Vou colocar para vocês aqui, então, é um vídeo rapidinho que está no canal Leonardo Estopa, para que vocês conheçam o meu trabalho Drops do Estopa, e logo após o vídeo eu volto aqui ao vivo. É só para vocês ajudarem a compartilhar também esse novo trabalho que eu voltei a fazer, que não é um novo trabalho no sentido de que é coisa nova, mas é uma coisa que eu voltei a fazer agora. Deixa eu só comentar aqui antes e agradecer aqui que chegou aqui o Delgado. José, não vai demorar muito e o Moro vai cair fora do governo Bolsonaro. Não acho que um homem com o caráter dele vai permanecer naquelas... Delgado, vou te falar uma coisa triste. O combinado não foi o Moro ficar no governo Bolsonaro.
O combinado é o Moro ser o próximo indicado por o STF. Se o brasileiro não agir urgente para mostrar para a população brasileira que o Moro foi responsável pela destruição da indústria nacional, se o brasileiro não mostrar que o Moro condenou o Lula para o Lula sair das eleições, se o brasileiro não mostrar que o Moro condenou o Lula de uma forma ilegal e que o Moro durante todo esse tempo foi um político do PSDB, o Moro vai pro STF. E lá no STF ele fica até aposentar. Então, ou a gente age rápido, ou então o Moro estará no STF. Fiquem agora aí com o Drops, eu volto logo após esse Drops do Estopa, roda rapidinho e eu tô aqui de volta. Parte da esquerda vai de Maia. Dentro dessa parte da esquerda que vai de Maia, nós temos inclusive o PCdoB. Sim, o PCdoB. O PCdoB está apoiando a candidatura do Maia para a presidência da Câmara. Mas o que tem a ver PCdoB apoiando a candidatura do Maia para a presidência da Câmara? Nós estamos falando do gatekeeper da Câmara dos Deputados. O gatekeeper é aquele cara que decide o que vai entrar em pauta, o que vai ser arquivado e o que vai ser engavetado. Para você ter uma ideia do poder do gatekeeper, podemos dizer que o antecessor ou predecessor do Maia, o Eduardo Cunha, ele conseguiu utilizar os seus poderes de gatekeeper para manter o processo de impeachment da presidenta Dilma arquivado enquanto ele tinha poder de chantagens sobre a Dilma. No momento que a Dilma falou que não ia influenciar o PT para votar a favor dele nos casos de corrupção, ele utilizou o poder de gatekeeper dele para derrubar uma presidenta da República. Nós estamos falando de um cargo poderosíssimo nas mãos do Maia. Isso quer dizer que o Maia vai poder fazer atrocidades como, por exemplo, derrubar o Bolsonaro? Muito mais, o Maia pode utilizar os tropeços do Bolsonaro para chantagear o Bolsonaro, para conduzir o Bolsonaro para fazer as coisas que os financiadores do Maia gostam ou fazer as coisas que a ideologia do Maia propõe. O Maia é um ultraliberal. O Maia, que agora é apoiado inclusive pelo PCdoB e também apoiado pelo PDT, propõe coisas como o fim da justiça do trabalho. Ele acha que a justiça do trabalho nem deveria existir. Isso significa que se um trabalhador tiver problema com o patrão, ele tem que procurar um advogado, pagar um preço inicial para que a justiça pegue a causa dele contra o patrão. A parte mais vulnerável torna-se a parte que dificilmente vai procurar a justiça. E aonde que entra o grande problema do PCdoB e do PDT apoiarem o Maia? É porque o PCdoB e o PDT são contra as ideologias propostas pelo liberalismo do Maia. E por que a esquerda não tem um candidato para bater de frente com o Maia? Porque enquanto a direita é muito coerente, a direita se une para todos empurrarem na mesma direção, ou seja, a favor dos empresários e contra os trabalhadores, a esquerda cria esquerda bolinha, esquerda caviar, esquerda do iPhone, esquerda revolucionária, são vários fragmentos de esquerda que se dividem para brigarem pelo protagonismo. Nesse momento, a esquerda, que poderia estar unida, toda direcionada a um candidato, chega à conclusão que, olha, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Parte da esquerda vai indo em direção ao Maia. Afinal de contas, é melhor para a esquerda apoiar o Maia e ter um ou outro projeto encaminhado para votação do que simplesmente ficar batendo de frente com o Maia e criando candidaturas simbólicas. Como, por exemplo, a candidatura simbólica da Erundina. O que adianta uma candidatura simbólica daqui, outra candidatura simbólica dali, outra candidatura simbólica de lá? De um lado, as candidaturas simbólicas dividem os votos da esquerda e garantem o fracasso. Aconteceu, inclusive, na presidência da República. De outro lado, existe uma união da direita no sentido de chicotear a esquerda. A grande realidade é que nessa brincadeira quem perde sempre é o mais pobre, o mais fraco, ou seja, o trabalhador brasileiro. Agora, as ideias liberais elas vão ser pautadas com mais pressa, o que significa que tudo que for contra o trabalhador, como reforma da Previdência, reforma trabalhista, fim das férias, fim do 13º, agrotóxicos, tudo que for descer lambada nos trabalhadores e for privilegiar os empresários, vai passar e ser votado na Câmara bem rapidinho. Isso porque o Maia, obviamente, vai ganhar mais uma vez e o Maia vai colocar esses casos numa pressa danada. E toda vez que o Bolsonaro fizer alguma coisa errada,
derrubada, o Maia vai engavetando, levando para frente, porque é bem melhor o liberalismo controlar o Bolsonaro, para o Bolsonaro trabalhar para o liberalismo, do que o liberalismo derrubar o Bolsonaro e perder o controle sobre o presidente. Vide os casos de corrupção em que o Congresso votou contra o processo do ex-presidente Michel Temer. O que a gente pode dizer nesse momento é que é realmente o fim da esquerda como a gente conhecia, aquela esquerda que se unia para derrubar a direita. O que nós temos hoje são fragmentos de esquerda que estão se dividindo no sentido para decidir quem que vai ser o sucessor, quem que vai ser a próxima liderança, quem vai substituir o Lula nas próximas eleições, quem vai se destacar na esquerda, qual partido que vai ser o protagonista da esquerda. A grande realidade é que não há possibilidade da esquerda vencer. A direita, que tem dinheiro de montão, que tem apoio dos empresários, impulsionamento de WhatsApp, tem fábrica de fake news, não dá para vencer esse pessoal sem união. Sem uma esquerda no Congresso, absolutamente tudo que o Bolsonaro pautar vai ser aprovado, o que significa que, desde uma guerra contra a Venezuela até o porte incondicional de armas como metralhadoras, vão ser liberados, porque, afinal de contas, absolutamente tudo que é a favor de empresários e contra a população vai ser pautado no Congresso, vai ser votado e vai ser aprovado. Ficou provado que a esquerda não entende a importância dos princípios básicos da própria esquerda, que é a união. E é por esse motivo que alguns dias atrás eu gravei o vídeo É o Fim da Esquerda. A esquerda, como a gente conhece, ela vai deixando de existir aos poucos. E agora é a hora de conviver com mais alguns anos de Maia no Congresso. Muito obrigado, pessoal. Se inscreva aí no canal Leonardo Estopa. Lembrando que o canal Leonardo Estopa perdeu muitas visualizações, porque o YouTube desativou automaticamente as notificações. É importante, então, que você se inscreva e, se você já for inscrito, marque para receber as notificações. Muito obrigado e até mais. Carlos Correia. Olha o que fala aqui, o Carlos Correia. Eu gosto de bobo. Carlos Correia. Vão logo preparando os currículos. Existe uma... E aí você vê, né? O que é o profile do Carlos Correia? É um profile de bichinho ou é um profile de super-herói? Ou seja, criança. É gente que está muito distante da possibilidade de ter trabalhado um dia. E o Carlos Correia realmente acredita que as pessoas que lutam pelos seus direitos são necessariamente vagabundos. Esse é, infelizmente, o argumento do bolsonarismo, né? Olha, toda vez que você vê um trabalhador lutando pelos seus próprios direitos, você está vendo um vagabundo. Por isso que eu gostei muito, fiquei triste, né, de saber que isso é uma verdade, mas eu gostei muito do Adnet com a Vila Militar do Chaves, que realmente é isso. Se é professor, é vagabundo. Se é desempregado, é vagabundo. E ele fala, vão logo preparando os currículos. E se o Carlos Correia estiver falando isso com o pessoal do chat, é uma imbecilidade muito grande, porque, olha, Carlos Correia, quem teve algum tipo de benefício durante o governo Lula e o governo Dilma, né, benefício de ganhar dinheiro, claro, tirando os mau caráter, que são as pessoas que... Todas essas pessoas mau caráter que fraudavam o Bolsa Família votaram no Bolsonaro. Pode ter certeza, tá, Carlos Correia? Porque o mau caráter, ele não acha que ele está fazendo mau caratismo. O mau caráter que recebe o Bolsa Família sem precisar, ele normalmente acha que ele está compensando. Olha, como aquele vagabundo lá recebe o Bolsa Família, eu também quero. Isso é a desculpa dele para receber sem precisar. Então... as pessoas que estão participando aqui com a gente não são as pessoas que não gostam de trabalhar, não. As pessoas que não gostam de trabalhar é exatamente a sua turma. Primeiro, uma criançada que não tem noção do que é trabalhar e acha que ninguém gosta de trabalhar. E outra, se uma pessoa que fala que defender direitos trabalhistas é não gostar de trabalhar, está muito distante da noção do que são os direitos trabalhistas. Dentro dos direitos trabalhistas, para você ter uma ideia, Carlos Correia, está inclusive
o direito de ter proteção no trabalho. Olha, hoje existem dentro das garantias trabalhistas a obrigatoriedade do patrão oferecer uma luva. Você já parou para pensar, Carlos Correia, que no dia, que daqui uns, vamos pensar, uns 6 anos, você faz 18 anos de idade, vai trabalhar e o patrão fala, olha, é igual acontecia nos canaviais, os cortadores de cana tinham que comprar o próprio os cortadores de cana tinham que comprar o próprio facão. A gente vai chegar num ponto em que pessoas como você, Carlos Correia, vão chegar aí daqui uns 6, 7 anos, né, tendo aí idade para trabalhar, vocês vão chegar no mercado de trabalho e vão descobrir que vocês vão ter que comprar luva, vocês vão ter que comprar uniforme. Então não pense você que direito trabalhista, que foi divulgado, e a criançada que não trabalha, os classe média de apartamento, eles acreditaram mesmo que direito trabalhista é para vagabundo? Não pense isso. Direito trabalhista é uma coisa importantíssima para os trabalhadores. Agora, imaginar que você vai ter que torrar o seu dinheiro, por exemplo, com luvas e essas coisas. Roberto Delgado, Léo, você dispensou o meu amigo Clicério? Nunca desejei isso, mas estou pronto para assumir o cargo. Roberto Delgado, eu não sei o que aconteceu, que o Clicério e os moderadores não estão moderando hoje. Ele também não me falou nada, né, a respeito do assunto. Deve ser um dia moderation free. Talvez o Clicério tenha pensado, vamos deixar um dia sem moderação para ter um dia moderation free. Deixa eu agradecer muitas participações, deixa eu voltar aqui para o canal do Estopa e agradecer as participações aqui também. Desculpa, pessoal, 2 falhas hoje, uma falha na realimentação do som, infelizmente, eu não sei como que eu vou fazer para descobrir que esse tipo de bizarrice não está acontecendo. Eu acho que é chegar aqui imediatamente e ver se tem alguma coisa rodando. E também essa falha aí do preto aí que apareceu durante a transmissão. Eu vou trazer para vocês uma reflexão interessante. E essa reflexão, ela deveria chamar a atenção do brasileiro, né? Porque o Bolsonaro, obviamente, ele tem seus interesses. Mas eu acho que essa reflexão ela tinha que chamar a atenção dos brasileiros. Matar a fome ou matar o próximo parece que é um trocadilho bobo, mas não é não. Olha, nós temos hoje um público que votou no Bolsonaro e esse público critica o Bolsa Família, mas não critica essas políticas de liberação das armas. Mas a desculpa, obviamente, deles seria que o Bolsa Família é pago com dinheiro público para vagabundos, enquanto a arma compra quem quer. Mas a ideologia que está muito estranha, né? A gente tem uma sociedade que tem uma ideologia que quer matar parte da sociedade. Não, tem que matar mesmo, é o vagabundo, é o ladrão. E, por outro lado, a gente tem pessoas, né, assim, da mesma turma que acha que tem que matar, ela acha que não pode investir no fim da fome. Olha como é que é interessante, né? Como é que as pessoas são contraditórias. Olha que legal quando a gente vê o que é o pobre de direita. Quando, assim, princípios básicos de educação a gente aprende quando criança. Quando eu era criança pequena na cidade de Ponte Nova, na cidade do Jiqueri, a minha mãe me ensinou princípios básicos do tipo, olha, você nunca faz críticas a defeitos físicos das pessoas. Só para ver como que nós descemos a ladeira. Hoje nós somos um lixo de sociedade. Essa pessoa que não tem coragem de se identificar, ela não tem coragem de colocar foto nem nome, ela critica o Lula. Olha, para vocês terem uma ideia do que é o nível da sociedade brasileira hoje, por que essa sociedade precisa passar pelo que está passando. A pessoa critica primeiramente o Lula, falando que o Lula jamais trabalhou, né? O Lula foi metalúrgico, e essa pessoa esquece que ela está apoiando uma pessoa que é político, igual o Lula. Ou seja,
essa pessoa está criticando o atual presidente, porque se está falando que o Lula nunca trabalhou, o atual presidente nunca trabalhou, e a diferença básica é que o Bolsonaro nunca teve uma experiência de trabalho, porque ele foi militar no exército que não entrava em guerra. Na sequência, ele virou político por 28 anos, ficou mamando nas tetas do Estado, trocando votos a favor das elites por um discursozinho imbecil. Pares Dias, o Delgado quer ser moderador. Já está chamando o Glicério de companheiro. Bradosquei, os demônios imploraram a Jesus. Manda-nos para os porcos para que entremos neles. A manada de porcos atirou-se no precipício abaixo. Não foi uma boa. O demônio conseguiu alguém para entrar aqui. Foi muita gente, viu? O demônio tá fazendo uma festa muito grande, infelizmente, no Brasil. Bolsa Família e R$130 ou menos que vive com isso. Quem vive com isso? O Kim, né? O Alex Carvalho traz aqui uma coisa interessantíssima, né? Imaginar que as pessoas, né? Porque a gente tem uma situação que hoje o Bolsa Família é para combater a fome, não é para criar... O Bolsa Família não é para criar super ricos, não, é para combater a fome. E mesmo assim a gente tem a hipocrisia de pessoas que acham que alguém vai querer realmente ficar deixando de dormir ou de trabalhar. Deixando de trabalhar, eu tô lendo junto. Deixando de trabalhar para fazer qualquer tipo de fraude aí no Bolsa Família. É completamente sem noção quando a gente vê que tem pessoas que acreditam nisso. Falar mal disso é política, gente. Falar mal disso é política. O mesmo Bolsonaro que falava mal disso, agora ele está trabalhando... Muitas coisas que o Bolsonaro falava mal, ele falava esse mal porque ele não estava no poder na época. Hoje, ele é a favor de tudo. A Dilma caiu por causa de pedaladas fiscais, que é a protelação de crédito, e depois o Congresso aprovou e tirou isso da lista de crimes. Moro é envolvido em tantas corrupções. Léo, eu não sei se o Tim Almeida, se ele está fazendo uma sátira, se ele está falando sério, mas a real, Tim Almeida, é que, olha, a pessoa estar envolvida em corrupção é bem diferente da pessoa ser processada por corrupção. Por exemplo, o Aécio Neves. Aécio Neves nem é réu. Aécio Neves está de boa. O Temer nem é réu, está de boa. E não é o fato de ser réu ou ser condenado que, no final das contas, faz com que o Brasil tenha ciência de quem é e quem não é envolvido em corrupção. Tem muitas pessoas no Brasil que são envolvidas em corrupção, todo mundo sabe, elas nunca serão sequer julgadas. Nunca serão sequer processadas. Existe a possibilidade do caso Queiroz nem ter apresentação de denúncia, né? E olha, se a denúncia for aceita, existe a possibilidade aí de ter que colocar o Flávio Bolsonaro no meio. Quem quer brigar com o filho do presidente? Quem quer brigar com o presidente, gente? Sendo que o presidente já está servindo. Para que eles brigariam com um presidente subserviente, um presidente que está servindo as elites? É mais ou menos assim, olha, eu tenho um escravo que está fazendo tudo que eu quero e eu vou pegar e vou prender aquele escravo. Não, o escravo já está fazendo o serviço já. É legal, né, que o nível de infantilidade da pessoa é tão grande. Olha, não sei se vocês já passaram por isso, mas o nível de infantilidade das pessoas é uma coisa tão grande que as pessoas acham que conseguem humilhar, que conseguem apavorar e perturbar com isso. Aí chega aqui o bobo do Edson José Hanauer e escreve aqui... desculpa, Edson, o JB, né, porque eu vi o meu herói escrito ali, eu confundi. O Hanauer fala totalmente outra coisa. O JB, que não consegue colocar o próprio nome, não tem coragem, ele escreve: Moro, meu ídolo. O mais desesperador não é o cara escrever isso, é imaginar que ele escreve isso querendo perturbar. O cara escreve: olha, viva Moro. Cara, o problema é seu. Se você é idiota, eu não vou sofrer por isso. E não imagine que você vai
agredir alguém escrevendo que Moro é seu ídolo, você pode escrever até que o Aécio é seu ídolo aqui, que nós só vamos rir da sua cara. A Marta Neves fala, primo Aécio, vergonha da família. Né? Olha, o JB, a única coisa que eu posso te sugerir é um pouco de amadurecimento. Agora, eu te indico o mesmo canal que a gente coloca de vez em quando pra Luísa, que é o Bita e os animais. Quem tem criança aí conhece. Tem galinha pintadinha também, mas Bita e os animais. É muito legal, ela fica olhando assim. Ou então você pode assistir aí os vídeos de 100 horas do Nyan Cat. Assim talvez você rapa fora daqui e vai ver uma coisa compatível com sua idade. Deixa eu ver os comentários aqui. José Benedito da Silva. Léo, eu e muitos que aqui estão podemos nos defender das perseguições desse governo, mas aqueles que moram aonde o mais forte faz as leis, triste. Nós estamos vivendo uma situação em que nós estamos criando, né? O governo está criando um medo muito grande e através dessa criação de medo, o governo está conduzindo aquilo que ele quer. A gente precisa admitir que hoje o governo Bolsonaro é o governo do medo. E essa política do medo, ela vem sendo utilizada há muito tempo. Programas de auditório, como o da Atena, esses programas aí, eles começaram a explorar a ideia do medo das pessoas. Né? Começou lá na época do aqui e agora. Agora a gente tem uma situação desesperadora em que está todo mundo correndo por sobrevivência. E nessa situação em que está todo mundo com medo, todo mundo desesperado, o Bolsonaro acaba tendo apoio. Claro, ele acaba tendo apoio nesse momento. Essa ideologia de matar todo mundo, essa ideologia de que tem que matar o bandido, essa ideologia acaba tendo apoio, sim. Andrei Teixeira fala aqui, eu tenho medo do Bolsonaro. Ele fala isso no canal do Estopa. Nós temos aqui também a participação do João Bobão. Dilson Costa, eu entendo bem a diferença de um sapo cachaceiro que indicou a sua amante. Eu acho que essas pessoas, eu acho que tá vendo, gente? Olha, isso é muito interessante, porque quando eu lembro das coisas, das críticas, quando eu era criança, pequena lá no Ponte Nova, é lógico, tem muitas coisas que eu lembro da minha época de criança. E eu continuo tendo vergonha de algumas coisas que eu fiz como criança. Bobeira que eu falei, bobeira que eu acreditei. É lógico, todo mundo foi criança, todas as pessoas já foram ludibriadas. Eu lembro que eu tenho um tio em Ponte Nova, que é o Zé Bétio, né? Todo mundo chama ele de Betinho ou Zé Bétio. Quando eu era criança, eu achava muito legal aqueles filmes lá de luta, né, de espada, Jaspion, Jiraiya, toda aquela coisa. Aí o Zé Bétio falava comigo que no laboratório dele ele tinha todo um equipamento para fazer uma espada igual a espada do Jaspion. Nossa, eu ficava impressionado com aquilo. Depois eu fico imaginando hoje, né, que eu sou mais velho, eu fico imaginando como que pode, né, eu ter acreditado nessa bobeira. Quando eu era bem novinho mesmo, nos meus primeiros aí anos de vida, eu tenho uma lembrança muito remota de quando eu fui feito de bobo, que eu ficava conversando com um tio meu, né, inclusive é um dos tios que eu falo que é policial, e ele muito brincalhão, gostava muito de criança. Ele falava que tinha as pílulas, uma pílula para virar Superman, outra pílula para virar Batman. Aí ele contava, ele gostava muito de galo de briga na época, ele contava que na hora que ele levava o galo para lutar, ele dava uma pílula pro galo, o galo ficava super poderoso. E tem um outro tio meu, que também era policial, que adorava falar bobeira para criança, que ele contava as histórias de que na casa dele ele recebia a visita dos ETs, e eu, que legal! Eu, criança, né, ficava olhando aqui, que legal! E ficava pedindo, ou o tio Zé Bétio para fazer a espada, ou então o tio Dirceu para me mostrar a pílula que fazia virar super-homem, ou então o tio Irineu para mostrar para mim como é que fazia para conversar com os ETs. Isso tudo acontece quando a gente é criança. Por que eu estou falando isso? Olha aqui, quando a gente pega um bobo igual esse Dilson Costa, falando, eu entendo bem a diferença de um sapo cachaceiro que indicou sua amante saudadora de mandioca e um soldado honrado. Olha
Olha o extremo máximo da imaturidade na comunicação. A única coisa que a gente pode falar sobre isso, é imaturidade na comunicação, e a gente precisa conviver com essa imaturidade na comunicação, porque esse tipo de diálogo, ele é o diálogo comum da criançada e dos adolescentes com idade mental de criança. Antigamente, pessoal, os adolescentes, a pessoa chegava em 16 anos, muitos já estavam com idade mental de pessoas mais velhas, porque eles tinham enfrentado algum obstáculo, alguma dificuldade. Eu montei meu primeiro negócio, eu tinha 14 anos. Eu montei um negócio de silkscreen, eu tinha 14 anos. Isso mesmo, não, peraí. Primeiro ano do segundo grau que eu montei meu negócio de silkscreen, eu acho que eu não tinha nem 14 anos ainda. Não, acho que é isso, oitava série, primeiro ano. Com 12 anos de idade, a vizinhança me chamava para consertar coisa elétrica. Hoje, a criançada tá nisso aí, ó. Eles são os analistas políticos. Eu entendo bem a diferença de um sapo cachaceiro. É muito infantil uma pessoa ficar fazendo essas comparações da aparência da pessoa com a aparência do bichinho. É tão infantil que todo desenho infantil trabalha com isso. Se vocês pegarem os desenhos infantis, vocês vão ver que vão ter sempre comparações entre um bichinho, um bichinho que é isso, e outro bichinho que é aquilo. Né? O Muppet Babies, que foi até citado, me parece que hoje no Léo ao Quadrado, é um exemplo, né? A utilização dos animais, porque vai muito com criança. Hoje eu coloco para a Luísa, que talvez já tenha uma idade mental mais elevada que a do Gilson Costa, de Luísa que tem 2 meses e meio, eu coloco ela para ouvir Bita e os animais. Aí fica lá, o peixinho, vamos viajar, é bichinho para ali, bichinho para cá. Porque a criança, a pessoa que tem a mente infantil, ela gosta de fazer essa conexão entre um personagem e um bichinho. A pessoa que tem a mente pré-adolescente infantil gosta de ficar, fulano parece isso, parece aquilo. Quando você evolui em termos de idade, quando você tem uma evolução mental, quero dizer, quando você fica mais velho um pouco, você começa a ver como que aquelas coisas eram ridículas. Aí, como se não bastasse digamos que, a impertinência e a bobeirada do cara, ele tem que imaginar que a Dilma era amante do Lula. É muito infantil isso. E aí você vê que o cara não tem a mínima condição, né, tipo assim, não tem a preparação. Você vê que o cara, ele vai na escola para pegar o título lá de primeiro, segundo grau, depois quando, né, provavelmente agora no ensino fundamental, depois ele vai pegar o diploma de ensino médio para depois fazer faculdade. Ele não está nem preocupado em aprender. Aí ele faz uma crítica da saudadora de mandioca. Gente, olha, um dos alimentos mais importantes... Olha, o Gilson Costa, dentro do seu apartamento, chegam vários alimentos que são originários da mandioca. Mas você também, por morar num apartamentozinho, você acaba recebendo muitos alimentos que não estão disponíveis para toda a sociedade brasileira. O Brasil não é só a sua cidade, o Brasil não é só seu bairro e a sua escola. O Brasil é muito grande. E no Brasil a gente tem a mandioca como sendo um alimento histórico, né? Os índios utilizavam a mandioca como alimento principal. E hoje a gente tem uma realidade no Brasil em que talvez a gente possa considerar o alimento mais importante da história do Brasil, a mandioca. E quando um poeta fala uma coisa dessa, é lindo. Mas, obviamente, agora Joyce Hasselman é atriz de Hollywood, faz curta-metragem, né? Se ela tivesse talento e fizesse uma poesia com isso, se o Bolsonaro falasse isso, seria lindo. Mas como foi a Dilma que falou, aí vem o bobo. Aí o cara consegue. Olha, o cara consegue brincar com saudação à mandioca, você vê que ele não consegue pensar com a própria cabeça. Ele faz um trabalho de simplesmente amplificar aquilo que falam os MBLs. O cara consegue também, no meio da brincadeira de saudar a mandioca, ele chama a Dilma de amante do Lula. Que coisa infantil, bicho. Coisa infantil. Olha, qual que é a pertinência desse tipo de crítica? E aí ele chama o Lula de sapo. O mais desesperador é imaginar que nós temos que lidar com esse tipo de coisa, porque, infelizmente, esse aí é o futuro do Brasil.
nós tivemos um problema seríssimo de redução da idade intelectual das pessoas. E hoje, talvez, 16 anos já não seja mais a idade correta para as pessoas votarem. Porque uma pessoa de 16 anos, em geral no Brasil, pessoas, não em geral, uma grande maioria das pessoas de 16 anos, elas estão com a idade mental de 9, 10 anos de idade. E isso é perigoso, porque uma pessoa dessa acredita mesmo que o Bolsonaro é um Rambo brasileiro. Então ela faz conexão com filme, ela vê um filmezinho de um soldado lá que foi lutar contra o terrorismo islâmico, ali ela faz aquela conexão, fica toda emocionada, faz memezinho do Bolsonaro com roupa do Capitão América, porém verde e amarelo. Isso é o que temos hoje. Infelizmente, é esse tipo de gente aí que nós temos hoje. Deixa eu agradecer Márcia Rocha. Márcia, ela diz, esse povo da direita tem pira em mandioca e armas, né? Esse povo adora mandioca, armas, kit gay e mamadeira de piroca. Objetos fálicos, Freud explica. Somente Freud explica isso. E uma coisa que se conecta ao que eu falei com vocês, de que o diabo ajuda, né? Eu falei com vocês que quando a gente vê um Malafaia, um Feliciano, a gente precisa concordar que o diabo também traz prosperidade, traz glória para as pessoas. Eu vou lembrar uma frase importantíssima de um músico importantíssimo do Brasil, que é o Raul Seixas, que disse que o diabo é o pai do rock e enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando um toque. Pode ser que enquanto o Feliciano, o Malafaia e o Magno Malta e esses outros pastores falsos ficam lá falando as mentiras e as baboseiras dele, o diabo fique dando um toque. Pode ter certeza que não tem absolutamente nada de Deus nessas igrejas. Deixa eu agradecer aqui muito vocês pelas ajudas, lembrando que nós ainda estamos na correria para acabar de pagar o computador do canal, o computador que foi comprado aí por uma iniciativa do canal, do Clube do Estopa, e tem aqui nas descrições desse vídeo as formas como vocês podem ajudar aí no pagamento dos canais. Então, muito obrigado, pessoal, e até mais tarde com o programa Léo ao Quadrado pela TV 247. Não se esqueçam que eu vou fazer os vídeos curtos amanhã, então quem ainda não tiver se inscrito, não for inscrito, não tiver marcado receber notificações, façam isso, por favor. Nesse momento, eu coloco aqui uma vinheta de pedido de reprise, não uma vinheta qualquer, nem sei se é de reprise, mas eu peço para vocês, por favor, não desliguem, que a reprise vai rolar. E essa reprise vai rodar apenas no canal do Estopa. Então, quem estiver assistindo pelo canal Leonardo Estopa, por favor, assista pelo canal do Estopa. Está muito fácil, porque agora tem o link para transmissão no canal do Estopa em todas as publicações. Se você estiver no Face, se você estiver no YouTube, tem aí youtube.com/canal do Estopa/live. Então, muito obrigado, pessoal, e até amanhã.